Quando falamos dos deuses do passado de One Piece, todo mundo pensa imediatamente em Nika, o deus do sol, a entidade que aterroriza Imu até hoje. Mas existiu outro deus ainda mais poderoso, um deus que derrotou Nika em combate e criou uma nação inteira de guerreiros do zero, o deus da guerra de Elbaf. E o Oda plantou a semente dessa revelação há mais de 1000 capítulos atrás, no capítulo 119 de Little Garden. Fica até o final, porque essa descoberta vai te fazer querer reler tudo desde o início. Fala, Nakamas! Desde que entramos no arco de Elbaf, todo mundo tá focado em Luffy, Loki, Imu e nas revelações sobre Nika. Mas existe outro personagem tão importante quanto todos esses, e praticamente toda a comunidade passou por cima dele sem perceber. Estou falando do Deus da Guerra de Elbaf. E não é um mito aleatório ou crença genérica dos gigantes. Ele foi um ser real. Era o usuário da fruta mais poderosa que Elbaf já conheceu e enfrentou o primeiro Nika em combate direto. Inscreva-se agora, porque essa análise vai conectar Little Garden, o século perdido, o moral ancestral e Loki numa única linha temporal devastadora. Bora! Vamos voltar para Little Garden, capítulo 119. Dory está ferido e acredita que pode morrer naquele dia, e ele diz algo extremamente específico. Em japonês, a frase é Tatakai no Elbaf, que significa literalmente o deus da guerra Elbaf. Repara na gramática. Não é os deuses da guerra, não é o deus da guerra de Elbaf, é o deus da guerra Elbaf, como se Elbaf fosse o nome próprio da entidade. Isso não é uma referência genérica às divindades do povo, é uma entidade específica que Dory conhece, que tem autoridade sobre os destinos dos guerreiros e que é chamada pelo nome do próprio país. Logo depois, ainda no capítulo 119, Dory diz: mesmo quem viveu apenas 10 ou 20 anos não conseguiria ouvir as palavras divinas de Elbaf vindas do alto. Mais uma vez, não é expressão qualquer, é uma referência direta a um ser que existe em algum lugar, que tem algo a dizer e que está acima no sentido literal da palavra. E no capítulo 122, Brog se dirige a Elbaf como se estivesse falando com alguém. Ó Elbaf, por que não me deixaste morrer em combate? Ele está implorando para uma pessoa, para um ser, não para sua terra natal. Tudo isso ficou esquecido por mais de 1000 capítulos, até que finalmente chegamos ao capítulo 1175. Yaru, um dos patriarcas mais velhos de Elbaf, revela num flashback que existe uma lenda muito antiga sobre um deus da guerra que possuía a Ryu no Mi modelo Nidhogg, o dragão negro do trovão, o tesouro nacional de Elbaf. Esse guerreiro empunhava uma arma chamada Ragnir e tinha ao seu lado um companheiro fiel, Ratatoskr, o esquilo do gelo. E aqui vem a bomba. Esse deus enfrentou o deus do sol Nika em um combate que decidiu o destino do mundo antigo. E o que o capítulo deixa bem subentendido: Nika perdeu. Deixa isso matutar na sua cabeça por um segundo. O deus da libertação, a entidade que Imu teme há 800 anos, foi derrotado por outro deus no passado. Isso levanta uma questão enorme. Por que dois deuses que, em teoria, deveriam representar a força do reino antigo, lutaram um contra o outro? A resposta está na própria natureza desses dois seres. Nika é o deus do sol, o libertador, aquele que responde ao chamado dos escravos e usa seu poder para trazer alegria e liberdade. O deus da guerra de Elbaf é exatamente o oposto. É a força bruta, a destruição em estado puro, o poder que não precisa de causa ou propósito além de dominar. E o mais interessante, esse deus da guerra é muito mais antigo do que o século perdido. O mural ancestral que aparece no capítulo 1138 dá uma pista crucial. Esse mural conta os mundos anteriores do planeta e vemos um enorme dragão negro no meio lutando contra uma serpente gigantesca. Isso aponta para um mundo muito mais antigo e complexo até mesmo do que o século perdido que conhecemos. A prova disso está no laboratório ancestral encontrado na Árvore Adão.
Ripley revela no capítulo 1138 que o laboratório de Elbaf foi construído há cerca de 3.000 anos, ou até mais, e que os próprios registros de Elbaf não chegam a essa data. O que significa que o deus da guerra existiu em algum ponto próximo disso, numa era que os próprios gigantes chamam de o Primeiro Mundo. E isso explica algo que nunca ficou claro. Por que Elbaf nunca se aliou a Joy Boy 800 anos atrás? Apesar de Imu ter revelado que Elbaf é um D, Ripley diz explicitamente no capítulo 1138 que os gigantes travaram guerras contra outras raças, mas nunca se aliaram com elas. Não estiveram do lado de Joy Boy, também não estiveram do lado do governo mundial. Eles se isolaram. E isso faz todo sentido, porque se os gigantes de Elbaf ainda carregavam a memória de uma guerra contra o deus do sol do Primeiro Mundo, a relação deles com Nika era complicada desde o início. É por isso que a visão de Nika é tão distorcida pelos gigantes. Aqueles que eram a favor de Nika o veem com devoção e respeito como figura de libertação. Aqueles que eram a favor do deus da guerra o veem como inimigo, como o destruidor. Agora, sobre o que aconteceu com o deus da guerra após sua morte, o capítulo 1175 traz algo extremamente intrigante. Quando o deus da guerra morreu, sua fruta se reencarnou naturalmente, como todas as Akuma no Mi fazem. Mas o espírito de Ratatoskur não foi embora. Ele se recusou a deixar seu mestre sem proteção e tomou posse de Ragnir, o martelo, guardando tanto a arma quanto a fruta por milênios, esperando pelo dia em que alguém digno aparecesse para reivindicá-los. E esse alguém foi Loki. Isso levanta uma pergunta interessante sobre o próprio Loki. Loki passou a vida inteira preso no submundo de Elbaf, acorrentado na base da árvore Adam. E, na mitologia nórdica, Nidhogg é exatamente o dragão que rói as raízes da Yggdrasil, a árvore do mundo, aprisionado embaixo dela. O Oda fez isso de propósito. Loki é a reencarnação simbólica perfeita do deus da guerra de Elbaf. E quando ele finalmente consome a fruta, passa a ter duas Zoans míticas simultaneamente. Nidhogg, o dragão negro, o poder de gelo de Ragnir através de Ratatoskur. É uma combinação que não existe em nenhum outro personagem da história. O capítulo 1175 foi muito claro sobre algo crucial. Quando Jarl descreve Nidhogg, ele diz que o tamanho do dragão é proporcional ao tamanho do usuário que comeu a fruta. Um gigante se transformará num dragão maior que um humano. Um gigante ancestral se transformará num dragão ainda maior que um gigante comum. Jarl então explica que o verdadeiro poder da fruta só se manifesta completamente quando consumida por um gigante ancestral, que são os humanoides mais altos de toda a história de One Piece. Loki é um gigante ancestral. Ele não está apenas usando a fruta, está usando seu potencial máximo. Mas o antigo deus da guerra era ainda maior que um gigante ancestral comum. Os gigantes ancestrais. Como o nome diz, eles são gigantes com sangue muito antigo e são muito maiores que gigantes comuns. Mas no passado, todos os gigantes eram desse tamanho. Com o passar do tempo, foram ficando menores, se tornando os gigantes que conhecemos hoje. Apenas alguns mantiveram o sangue ancestral. Por quê? Seleção natural. Já sabemos que o mundo de One Piece foi inundado no passado. Antes existia muito mais terra na superfície. Hoje a maior parte está submersa. Seres tão grandes quanto gigantes ancestrais necessitam de muito espaço e, principalmente, muito mais comida para sobreviver. Com a falta desses elementos, eles morriam mais facilmente. Os gigantes menores tinham mais chances de sobreviver, passando sua linhagem adiante. Ao longo dos séculos, a raça dos gigantes foi diminuindo naturalmente. Então o deus da guerra antigo era enorme e se transformava num dragão negro muito maior que Loki. Podemos ver isso no mural de Elbaf. O dragão negro que aparece é quase tão grande quanto a própria árvore Adam, o que não chega nem perto do tamanho de Loki atualmente. Tem outras pistas espalhadas pela história. Uma espada enorme, tão grande quanto a árvore Adam, presa sobre a árvore. Quem poderia manusear uma espada desse tamanho senão o antigo deus da guerra de Elbaf? E também temos que lembrar do crânio de Onigashima, que Kaido usou como ilha base. Aquele crânio é real, de uma criatura que realmente viveu no passado. Não foi escultura. São ossos legítimos.
e ele possui chifres, revelando que era da raça dos gigantes ancestrais. Mas nenhum gigante ancestral que vimos atualmente chega nem perto do tamanho que esse gigante do crânio de Onigashima teria. E conhecemos apenas um ser tão grande para ter um crânio assim: o deus da guerra que venceu Nika no passado. Isso coloca esse ser e os outros do primeiro mundo muito mais assustadores e poderosos do que podemos imaginar. O deus da guerra de Elbaf foi tão importante que seu nome ficou gravado para sempre. Em Little Garden, Dori invoca o deus da guerra pelo nome de Elbaf. Broggy ora para Elbaf como se fosse uma pessoa. Isso mostra que o nome do deus da guerra e do país são a mesma coisa. Esse guerreiro foi tão importante, tão definitivo para a identidade dos gigantes, que todo o país passou a carregar seu nome como homenagem. E isso me faz lembrar da frase de Imu: Elbaf é um D. Se sabemos que realmente existiu um ser chamado Elbaf no passado, então Imu pode estar falando literalmente desse ser, e não do reino inteiro de Elbaf. Elbaf D, nome. Assim como David D. Jones. E a linhagem Elbaf foi escondida, passada de geração em geração pela família real do reino. Assim como a linhagem Dave também foi escondida. Isso torna Loki um descendente do deus da guerra Elbaf e também um membro dos Ds. Sendo seu nome completo, Elbaf D. Loki. Isso faz muito sentido com o comportamento de Dori e Broggy. Eles orarem e pedirem em nome de Elbaf é porque ele era figura de poder para eles, como um rei e como um deus, suas figuras de governantes. Dori e Broggy passaram 100 anos lutando um contra o outro em Little Garden, sem saber ao certo nem por que continuavam. A justificativa que eles mesmos dão: o vencedor será aquele que receber o favor do deus da guerra de Elbaf. Estavam esperando um julgamento divino, que agora sabemos ser de um ser real que existiu de verdade. E se isso for verdade, o padrão se repete de forma perfeita. Da mesma forma que Joy Boy foi um ser real que depois virou mito e se tornou o símbolo de Nika, reencarnando em Luffy, o deus da guerra de Elbaf também foi um ser real que virou lenda e Loki é agora sua segunda vinda. Dois deuses que um dia se combateram no primeiro mundo, agora renascidos na mesma era, no mesmo lugar, mas desta vez do mesmo lado. Pesquisando a fundo as revelações do Jaru, consegui conectar todas essas informações e o deus da guerra de Elbaf realmente existiu no passado. Ele derrotou Nika, criou uma nação e agora retornou através de Loki num momento crítico da história. O que você acha? Loki vai se aliar ao Luffy, como o deus da guerra se aliaria ao deus do sol? Ou a história vai se repetir e eles vão se enfrentar? Comenta aqui embaixo sua teoria completa. Se curtiu essa análise histórica, deixa o like que ajuda demais. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas revelações do Arco de Elbaf. Valeu, Nakamas! Até a próxima!